Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso encontro semanal, né? No Templo Unificado Irmão Radamés, onde nós trazemos a explanação da palavra do nosso Senhor Jesus. E hoje a nossa leitura foi Lucas 10, versículo 21. Jesus, o Salvador dos humildes. Porque naquela hora Jesus exaltou o Espírito Santo e falou sobre seu Pai. O Pai sabe quem é o Filho sabe quem é o Pai, né? E quem mais sabe aqueles que eu vos conto, né? As pessoas que ele contava de onde ele veio, o que ele estava fazendo aqui, né? Por que ele estava nesse planeta, essas pessoas também sabiam, porque ele contou. Então ele disse assim, tudo me foi entregue pelo meu Pai, né? Que é o Senhor dos céus e da terra, que é o Senhor de tudo. E eu entrego a vocês. Bem-aventurado vocês que são humildes de coração e que pode ver estas coisas e ouvir estas coisas. Bem-aventurado aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de enxergar. Mas aí eu te pergunto, nem todos nós temos olhos e ouvidos? Praticamente todos nós temos, né? Com exceção dos nossos irmãos com deficiência visual ou auditiva, todos temos olhos e ouvidos. Mas será que todos nós olhamos e ouvimos as coisas de Jesus? Será que já naquela época, todas as pessoas que tinham olhos e ouvidos conseguiam realmente enxergar o que Jesus estava fazendo no planeta? E será que naquela época todos conseguiam ouvir a palavra de Jesus e compreender o que ele queria dizer? Boa noite, Leninha. Então, eu vos digo, como Jesus falava, né? Que nem hoje nós conseguimos enxergar e ouvir as coisas de Jesus. Porque muitas vezes a gente lê as palavras na Bíblia e não entende bolufas. Não sabe nada do que está sendo dito ali. Muitas vezes os mentores vêm até nós nos trazer explicações maravilhosas e a gente não escuta, né? Entra por aqui, sai por aqui, às vezes nem entra. Seguimos a nossa vida fazendo aquilo que a gente sempre fez. Muitas vezes as coisas estão na frente dos nossos olhos, né? E nós fazemos de conta que não vemos, porque se a gente não vê, a gente não precisa mudar. Porque se a gente não compreende, a gente pode se fazer de sonso, né? Se levar a nossa vida do mesmo jeito de sempre. Então, quando Jesus falou para os seus apóstolos, bem-aventurados sois vós que conseguem ver e ouvir estas coisas, né? As palavras de Jesus, os ensinamentos, todas as demonstrações de poder que ele deu, as curas, né? Estar do lado dele, sentir a energia dele, ouvir a sua palavra. Então eles eram muito bem-aventurados porque eles realmente estavam compreendendo aquilo que estava sendo ensinado. Eles realmente estavam ali de coração aberto, né? Para compreender tudo que ele veio ensinar. Mas nós que estávamos lá naquela época, fazíamos parte dos 99% de que não estava entendendo patavina do que ele estava falando e muito menos o que ele veio fazer aqui nesse planeta. Estava lá querendo matar, querendo tirar pedra, querendo crucificar, né? Solta Barrabás, né? O povo dizia, e a gente estava lá no meio. Ah, não, mas eu não estava, imagina como que eu ia querer crucificar Jesus. Estava, porque senão não estava aqui hoje. Se não tivesse lá do lado oposto, né? Contrariando aquilo que Jesus estava querendo nos ensinar, não estava aqui encarnado nesse planeta hoje,
precisando trabalhar, precisando estudar, precisando se aprimorar. Porque aqueles que compreenderam alçaram voos mais altos na espiritualidade, né? Já estão em outros planetas mais evoluídos, né? Já estão no mundo espiritual trabalhando, nos auxiliando. Então, nós encarnados que estamos neste planeta hoje ainda, com certeza estávamos do lado contrário de Jesus, né? Salvo, né, alguns avatares que vêm, né, com missão e coisa e tal, Chico Xavier, Luther King, Gandhi, enfim, né, toda essa leva de espíritos super evoluídos que também vieram para nos ensinar e ainda assim foram mortos, como eu já falei isso várias vezes. Estou sempre falando, né, que quem vem, que quer mudar as coisas, que quer abrir os nossos olhos, ou é taxado de louco, né, ou manda matar. Não dá para ficar aqui tentando mexer com o poder, né, tentando mexer com os poderosos. Aqui só quem baixa a cabeça e faz sim, senhor, amém, é isso aí mesmo, e segue a sua vidinha bem quietinho, sem mexer muito, né, sem querer explanar nada. Tanto que Jesus foi crucificado, né? Isso há 2000 anos atrás, e as coisas seguem mais ou menos na mesma pegada. Tirando uns e outros, como nós que tentamos nos esforçar um pouco para aprender, né? Tirando uma meia dúzia de gato pingado que consegue sentar, orar, ler a Bíblia, tentar mostrar um pouquinho para os nossos irmãos daquilo que a gente compreende. Como eu sempre falo, não é a verdade, é aquilo que eu entendo, é o que eu compreendo sobre o que está escrito. Se as pessoas concordam, muito que bem. Se as pessoas discordam, que leiam e tirem as suas próprias conclusões. Porque eu acho, né, que é uma coisa que já Allan Kardec já falou, a mãe falava sempre, né, que é minha mentora espiritual. A fé, ela não pode ser cega, ela tem que ser estudada. A fé, aquilo que tu acredita, não pode ser imposta por outras pessoas. Eu não posso chegar para te dizer assim, olha, isso aqui é assim e pronto, é assim que tu tem que fazer as coisas. A fé precisa ser estudada. Eu leio, eu falo, eu explano, eu entendi dessa forma, mas tá aqui, o capítulo é esse. Vai lá, lê, e aí tu vê o que tu compreendeu, né? No momento que tu tirar a tua conclusão diferente, beleza, né? Vamos, né, de repente argumentar, vamos conversar sobre isso. O que tu acha que é, o que tu acha que não é, né? Porque isso é ser inteligente, é entender que as pessoas compreendem as coisas de forma diferente e que cada um pode explanar do seu modo. E aí, então, acreditou, fechou, é isso aí mesmo. Ah, tu acha que é assim também? Também acho. Ah, então vamos por essa linha, por esse trecho, né? Se tu acha que não, se tu acha que é diferente, bora lá, vamos tentar discutir mais um pouco para ver qual é a conclusão que a gente vai chegar. Porque isso é fé, é estudar, é conhecer aquilo que tu tá fazendo. Não é porque alguém disse para mim, marcou aqui na Bíblia tal passagem e tem que ser assim e tu só pode viver dessa forma, ainda com algumas palavras tiradas ali do contexto para que as coisas sejam bem do jeitinho que vai fazer com que você seja, como é que eu vou dizer, seja dominado, manipulado, né? Vamos usar as palavras bem em português correto, né? Você seja manipulado através daquilo ali. Porque qualquer coisa tirada do contexto, cortando uma palavra aqui ou outra ali, ela muda totalmente o sentido, né? Ela totalmente fica com uma outra informação, por exemplo. Mascarando o significado da Bíblia toda. Por exemplo, ela pega uma frase dizendo, não faça tal coisa. Mas o contexto da frase é totalmente diferente. Ou tu pega uma frase dizendo, não fazer tal coisa, daí tu tira o não, né? Ou fazer.
né? Qualquer palavra que tu tirar num contexto, tu acaba modificando o sentido daquilo ali. Então, sabemos também que as Bíblias que chegam até nós hoje é igual ao telefone sem fio. Isso já foi alterado em muito, né? Isso já não é mais a exatidão das coisas como foram escritas pelos apóstolos lá há 2000 anos atrás, até porque tradução do hebraico para, sei lá, que é alemão e depois para o inglês e depois para o português, até chegar em nós, nossa, muita coisa mudou. Mas a essência está aqui. E se dessa essência a gente ainda tirar algumas coisas do contexto, então aí a gente acaba estragando mais ainda, né? Por isso que é importante a gente estudar, né? A gente ouvir o que as pessoas têm a nos dizer, compreender o que a pessoa está falando e tirar a nossa própria conclusão, se vai aceitar aquilo ali como verdade ou não, né? Tipo assim, não... Que nem o cara que a gente estava assistindo ontem falou, né? Verdade é uma coisa muito subjetiva, né? Porque a minha verdade é diferente da tua, e então são pequenas verdades que juntas fazem um contexto bacana, né? Daquilo que tu tá estudando. E o que eu queria dizer para vocês hoje é isso. Sempre que alguém te der uma lição, procure estudar de onde ela saiu. Não pega ela, não compra ela pronta. Não pega para ti aquilo que a pessoa compreendeu, principalmente se referindo à religião, né, à espiritualidade. Não compra uma ideia do outro. Vai pesquisar. Hoje em dia é tão mais fácil. Pesquisou ali no Google, ali, ó, 2 segundos ali, o negócio já tá lá. E aí ainda tem um monte de fake news que tu tem que filtrar para ver, né? Se é verdade, pensou se tivesse fake news na época de Cristo lá, coitado, ele não tinha durado 33 anos. Tivesse fake news na época de Cristo, ele não tinha durado 33 anos, com certeza. Tinha ido bem antes. Porque hoje tem muita, né? Mas pelo menos tu consegue estudar, tu consegue pesquisar e tirar tua conclusão. Se é o que tu gostaria que fosse. Não, é assim mesmo. Não, bato bem. Se eu tivesse os olhos de ouvir, se eu tivesse compreendido o que Jesus falou, faz sentido mesmo. Ou não. Ou eu tenho olho, tenho ouvido, entendi, é isso mesmo que é. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas o importante é buscar o conhecimento, é querer entender as coisas. É não se permitir sermos marionetes, né, nas mãos de ninguém. Porque para tentar nos manipular, tá assim, tanto na parte material, intelectual, como espiritual, né? Acaba sendo tudo a mesma coisa, porque se eu te manipular no teu lado espiritual, para eu fazer uma lavagem cerebral em ti e te manipular no teu mundo material, é barbada, né? Então, busquem o conhecimento, filtrem as informações, seja quem for que falou, né? Vai estudar, leia, releia, até que chegue a tua própria conclusão. E vai de mente aberta, né? Sempre. Sempre. Mente e coração aberto. Para aquilo que tu não conhece, né? Entrar no teu conhecimento. Sempre. Não pode se bitolar numa coisa assim, não, porque tem que ser assim, porque é assim. Nada que a pessoa me falar vai me fazer mudar. Sempre que tu for pegar uma informação com alguém, conhecer alguma coisa, né? Se você é católico e for conhecer uma igreja evangélica, vai de coração aberto, vai ouvir o que ele tem para te dizer. Se você é evangélico e vai conhecer uma casa espírita, vai de coração aberto, presta atenção no que estão te falando. Ah, não me serviu, beleza, não me serviu, pelo menos tu vai lá e estuda o que o cara falou, vê se faz sentido, né? Sempre que tu for de coração aberto, né, disposto a aceitar a opinião do outro e entender o que ele tá dizendo, com certeza tu vai tirar um melhor proveito daquilo ali.
Então, o importante é tu conhecer um pouco de cada coisa e filtrar aquilo que realmente vai te fazer bem, certo? Então, hoje, nós vamos trazer aqui o seu Oxóssi, que já está trabalhando conosco há vários dias, mas na parte dos passes. E hoje ele vai trazer uma palavrinha, né? Umas palavrinhas para nós sobre os nossos ouvidos e os nossos olhos, certo? Mais uma água que minha boca tá seca. Um axé pros irmãos na terra. Axé, meus irmãos. Axé, toda a espiritualidade. Um salve ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a todas as linhas que aqui estão trabalhando. Estamos realmente trabalhando em favor da humanidade. O trabalho, meus irmãos, não é apenas nos minutos em que nos encontramos. O trabalho é árduo. É dia após dia, minuto após minuto, todo o tempo trabalhando em busca de auxiliar a humanidade. A transição do planeta que está se dando é fato imutável. Aqueles que compreenderem, que bom. Aqueles que não compreenderem, vão passar por ela também. É o momento em que todo aquele que consegue ver e ouvir os ensinamentos de Cristo vai auxiliar o planeta na transição. Como disse Jesus na passagem da Bíblia, é o momento de separar o joio do trigo, para que o joio não estrague a farinha, para que o planeta possa se purificar através da sua humanidade terrena. Os ensinamentos vêm sendo trazidos porque é difícil compreender. Porque custa tirar uma hora da sua semana, não é nem do seu dia, uma hora da sua semana para estudar a palavra de Jesus, para compreender como conviver neste momento de transição planetária, para compreender a responsabilidade de estar encarnado neste momento, a responsabilidade de preservar a sua matéria para estar mais tempo encarnado. Por que não tirar uma hora para compreender isso? O corpo
físico é um santuário. É um santuário que abriga uma centelha divina, um espírito criado pelo nosso Criador. Assim como os filhos veem na terra inúmeros templos que abrigam imagens, que ali sentem a energia dos espíritos que vão ali trabalhar, o corpo físico é o seu templo, é o seu santuário. E dentro dele, nele, coligado a ele, está a sua centelha divina, ao qual você tem total responsabilidade. E vemos, meus irmãos, essas centelhas se perdendo, destruindo o seu templo, agredindo seus irmãos, tomando posse dos seus bens, ingerindo entorpecentes, ingerindo excessos de alimento que sobrecarregam o seu fígado, deixando de tomar água que purifica o seu rim. Simplesmente desrespeitando, como se estivesse na época de crucificar Jesus, jogando pedras e crucificando. Estão fazendo isso com o seu templo, jogando tudo que não presta nele, esquecendo da importância do compromisso firmado em estar neste momento encarnado no planeta. Quando você firma um compromisso consigo mesmo de progresso, em um momento especial, e não cumpre, você decepciona a si mesmo. Você atrasa o seu progresso espiritual. Porque o tempo que você está matando o seu corpo físico vai fazer falta para aquilo que você se comprometeu. Estão entendendo, meus irmãos? Quando você antecipa o seu desligamento do seu corpo físico, você deixa de cumprir muitas tarefas. Assim como se você está indo na escola e deixa de ir à escola, você perde muitas tarefas, muito aprendizado que fica sem ter. E quando você antecipa o seu desligamento, você está, como dizem na Terra, cabulando aula. Você já perdeu as aulas que lhe ensinavam que o seu corpo físico é responsabilidade sua. E aí você corta os pedacinhos que ligam você a ele. E o que é pior, prejudica outras pessoas
com as suas atitudes. É um efeito cascata, né? Aquele que dependia do seu trabalho, do que você ia fazer, aquele que ia nascer porque você deu trabalho para o pai, para a mãe. A responsabilidade é imensa, porque você não está prejudicando apenas o seu progresso. Você pode estar impedindo espíritos de reencarnar. Ah, mas eu não teria mais filhos, mas não são os seus filhos. São os filhos daqueles que poderiam ser beneficiados com o seu trabalho daqui a uns 10 anos, que você não estava ali para fazer. Vocês entendem, meus irmãos, o quanto é complexo a reencarnação? O compromisso de estar encarnado pelo tempo que se determinou? De casal é efeito dominó, uma catástrofe. Muito. Porque aquele cientista que iria nascer daqui a 10 anos e não nasceu porque você não cumpriu com a sua missão, e iria descobrir a cura para tal doença, somos inteiramente responsáveis por nós. Porque de nós depende muita coisa. Um animal, uma planta, uma semente, uma pedra pode depender da nossa existência. O interessante nisso, meus irmãos, é que não sabemos, mas sentimos a nossa importância na Terra. Não sabemos exatamente até onde isso vai dar, mas sentimos que somos importantes para alguma coisa. Essa voz que fala dentro da nossa mente, saiba que você é importante, se ame, se cuide, é porque nós sabemos, nós sentimos da nossa importância para o planeta. E não é apenas para aqueles que estão ao nosso lado. A nossa importância, ela pode ser lá no outro lado do planeta. Ela pode ir além. Ela pode ser importante para outro ser em outro planeta. Mas nós não sabemos. Então, fazemos o que bem entendemos com o nosso corpo físico. Até que um dia a conta vem. Passamos para o outro lado. Conforme seu João Antônio, né? Sete Estradas já contou várias vezes. E do outro lado percebemos a lama em que nos colocamos. Mas eu não fiz nada para estar aqui. Realmente não fez nada. Não fez nada. Nada do que se comprometeu a fazer. Eu não fui mal, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada. Nada mesmo.
Em compensação, eu bebi, eu fumei, eu traí, eu comi exageradamente, eu usei drogas. O que mais que eu posso fazer para destruir comigo? Não fiz nada. Sono. Momentos importantes da vida. A gente prefere estar dormindo do que estar trabalhando no espírito. Quem sabe? Em alguns momentos, o sono, ele é curativo. Em alguns momentos, ele te impede De se curar. de fazer coisas erradas. Em alguns momentos, o nosso mentor nos adormece. Mas em outros momentos, o nosso inimigo nos adormece. Precisamos compreender e saber diferenciar qual é o sono que nos cura e qual é o sono que nos atrapalha. É fato, meu irmão, que se passarmos dia e noite dormindo, não estamos progredindo. Porque o que se aprende no sono é para ser aplicado na vida. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ser da forma certa. As únicas coisas que não tem que ter equilíbrio e que não tem que ser feita de forma nenhuma é aquilo que você sabe que te prejudica e você faz. Você sabe que acaba com você e você faz. Isso não tem equilíbrio. Isso, se for uma gota, já estragou. Alimento tem que ter equilíbrio, né? O suficiente para se manter saudável. A água tem que ter equilíbrio. Meus irmãos sabiam que se tomar água demais faz mal? Tinha tomado uns 5 litros de água por dia. A boca seca toda hora. Procure apenas molhar a boca. Em alguns momentos saciar a sede, em outros molhar a boca. Você acha que está matando a sede? Ou está molha a boca? Não, eu encho a boca d'água, faço um gargarejo, mas eu não... Então, tudo no universo precisa estar em equilíbrio. Os nossos pensamentos, eles têm que estar em equilíbrio. Principalmente. Porque se nós estivermos com pensamentos desequilibrados, nós damos vazão aos nossos irmãos da sombra para se utilizar dos nossos pensamentos e intuir aos nossos irmãos menos avisados a fazer coisas erradas, né? A prejudicar os seus irmãos, a matar, a roubar, a usar drogas, né? Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar num equilíbrio constante para que nós possamos nos manter no progresso. E o progresso, meus irmãos, é a real razão de estarmos encarnados. O real motivo de um espírito reencarnar, seja em qual planeta for, é o progresso.
E não só o seu progresso. O seu progresso, o progresso do planeta e o progresso de todos aqueles que nele habitam no momento em que você está encarnado. Cada ser humano tem a sua vital importância para o rumo que o planeta vai tomar. Cada ser vivo, vamos dizer assim, uma planta, um animal, as estrelas, a lua, o sol, tudo é vital para o progresso. Então, se os meus irmãos tiverem, como o nosso Senhor Jesus disse, ouvidos para ouvir as palavras e os olhos para perceber o que está acontecendo ao seu redor, considerem-se bem-aventurados. Mas então ouçam, então enxerguem e então hajam dentro daquilo que viram, pois sois bem-aventurados. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as falanges trabalhadoras dessa seara, eu me despeço dos meus irmãos, desejando muita paz e luz a todos. Que assim seja. Paz e luz.